Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. É com grata satisfação que estamos aqui de retorno mais uma vez nesse quadro do canal Lições de Amor, que visa fazer o estudo bíblico neotestamentário. Em especial, agora nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. Pretendemos, após terminar este precioso livro escrito por Lucas, abordar as epístolas paulinas. E é interessante porque nós faremos isso concomitantemente com o estudo da obra Paulo e Estevão. Nós estamos no primeiro capítulo, na segunda parte de Paulo e Estevão, então eu acredito que quando a gente terminar Atos dos Apóstolos, a gente ainda estará em Paulo e Estevão, e vai ser interessante, possivelmente até as epístolas paulinas sejam gravadas junto com o final de Paulo e Estevão, que é justamente quando Paulo começa a escrever, né, relatado na obra de Emmanuel, e vai ser interessante a gente fazer esse comparativo. Atualmente a gente já está conseguindo, né, fazer os comparativos com algumas cenas. Por exemplo, no vídeo anterior de Atos dos Apóstolos falamos sobre a parceria de Saulo e Barnabé, que voltaram para Jerusalém, né? E a partir de agora a gente vai ter mais cenas atinentes a essa história do cristianismo primitivo. Bom, o tema de hoje é a morte do perseguidor. Então nós estamos no capítulo 12, versículo 20, até o 23. Ora, Herodes estava irritado contra os habitantes de Tiro e de Sidônia, mas estes, de comum acordo, apresentaram-se diante dele, e depois de persuadir Blasto, camareiro real, começaram a pedir a paz. Com efeito, a região deles se abastecia no território do rei. No dia marcado, Herodes revestiu-se dos trajes reais e tomou lugar na tribuna, começando a falar à multidão. O povo pôs-se a aclamar: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, porém, feriu o anjo do Senhor, pelo motivo de não haver dado glória a Deus. Assim, roído de vermes, expirou. Mensagem emblemática, né? Impactante, cheia de significados especiais. E a Bíblia de Jerusalém vai dizer o seguinte: Joséfo tem também uma notícia de apoteose e da morte de Agripa, que completa a do livro de Atos. E tem uma variação sobre a parte do roído de vermes, né? E expirou. Tendo descido, pois, da tribuna, tornou-se ainda vivo pasto dos vermes e assim expirou. Bom, então nós vamos agora fazer a leitura sobre o que o historiador, né, Flávio Joséfo, diz a respeito dessa passagem. Flávio Joséfo, o historiador judeu do primeiro século. Vamos ver. Então, quando Agripa tinha reinado durante 3 anos sobre toda a Judéia, ele veio à cidade de Cesareia, que antes era chamada Torre de Estrato, e ali apresentou espetáculos em honra a César, ao ser informado que ali havia um festival celebrado para se fazerem votos pela sua segurança, em cujo festival uma grande multidão de pessoas principais se tinha reunido, as quais eram de dignidade através de sua província. No segundo dia, dos quais espetáculos, ele vestia um traje feito totalmente de prata e de uma contextura verdadeiramente maravilhosa, e veio para o teatro de manhã cedo, ao tempo em que a prata de seu traje, sendo iluminada pelo fresco reflexo dos raios do sol sobre ela, brilhou de uma maneira surpreendente e ficou tão resplendente que espalhou horror entre aqueles que olhavam firmemente para ele. E no momento, seus bajuladores gritaram, um de um lugar, outro de outro lugar, ainda que não para o bem dele, que ele era um Deus, e acrescentavam: sê misericordioso conosco, pois ainda que até agora te tenhamos reverenciado somente como um homem, contudo doravante te teremos como superior à natureza mortal. Quanto a isso,
o rei não os repreendeu, nem rejeitou sua ímpia bajulação. Mas estando ele presente, depois olhou para cima, viu uma coruja pousada numa corda sobre a sua cabeça. E imediatamente entendeu que este pássaro era o mensageiro de más notícias, como tinha sido antes mensageiro de boas notícias, e caiu na mais profunda tristeza. Uma dor severa também apareceu no seu abdômen e começou de maneira muito violenta. Ele, portanto, olhou para seus amigos e disse: Eu, a quem chamais Deus, estou presentemente chamado a partir desta vida. Enquanto a providência assim reprova as palavras mentirosas que vos agora mesmo me disseram, e eu por vós fui chamado imortal, tenho que ser imediatamente afastado depressa para a morte. Quando ele acabou de dizer isso, sua dor se tornou violenta. Desse modo, ele foi carregado para dentro do palácio, e o rumor espalhou-se por toda parte, que ele certamente morreria dentro de pouco tempo. E quando ele tinha se esgotado muito pela dor no seu abdômen durante 5 dias, ele partiu desta vida. Bom, então o interessante é que as leituras, né, de Lucas e de Joséfo, elas convergem, né? Isso é o importante. É lógico que Joséfo aqui coloca mais floreios, mais detalhes, né? Os pormenores por trás dessa história, mas o fato é que Herodes, depois de ser aclamado pelo povo, né, de ser ovacionado e de não ter repreendido, né, não ter dado a glória a Deus em primeiro lugar e ter aceitado, né, isso de ser chamado de o próprio de Deus perante o seu povo, depois disso ele acabou perecendo, né, acabou morrendo. E é interessante porque Caibar Schutel, na obra Vida e Atos dos Apóstolos, ele vai falar da morte de Herodes, né? Vai narrar esses versículos que acabamos de ler, e ele vai dizer assim: a morte de Herodes não está no programa deste livro, mas se fizemos referência a ela, é porque deveria com certeza ser um fato de monta em que a perseguição atroz contra os apóstolos e seus discípulos deveria diminuir, ou ao menos mudar de forma. E eu achei maravilhoso, né? Muito interessante. Então, meus amigos, é mais ou menos esse o nosso comentário. Aguardamos então as cenas dos próximos capítulos. Um grande abraço e até a próxima, se Jesus permitir.